Vamos lá, então, gente. O Jé comentou, né, que a gente estava falando aqui sobre esse olhar de futuro. Eu tenho a minha carreira toda pautada em agência de publicidade. Por muito tempo, os caminhos que o negócio publicidade vinha tomando me incomodavam muito por uma série de subserviências, de orientação de negócios e tal. E, felizmente, eu tenho acompanhado muito uma transformação que tem acontecido e gente muito interessante, muito relevante nesse processo de transformação. Então, queria convidar aqui ao palco uma dessas pessoas que tem liderado essas conversas, liderado uma dessas, eu não vou falar agência, porque depois ela vai falar para mim, já te avisei que não é agência, mas ela vai contar para a gente aqui quais são esses modelos todos, mas a gente está falando de uma das agências mais premiadas do Brasil e do mundo em todos os festivais de criatividade e, quando a gente olha para a inovação, os cases e tudo que traz dentro de um modelo muito diferente. E também a nossa convidada, Forbes Under 30, então tem trazido aí toda essa jovialidade, essa necessidade de mudança no mercado com energia e tudo, e também uma das profissionais que tem sido reconhecida ali como líderes desse processo de transformação. Então, com muito orgulho, convido ao palco aqui a Luísa Bafa, Managing Director da AQQA São Paulo. Obrigado, Luísa. Bem-vinda. Tudo bem? Bom, e já que a gente vai falar de conexões dessa nova comunicação, né, desse futuro, a gente vai ter a honra de ter novamente no palco, né, uma presença do TikTok. Então, convido aqui Leonardo Ked, ele que é Head de Agência Latin América do TikTok, 15 anos de experiência aí na frente criativa dentro de agências, com passagem no Yahoo, passagem por IAB. Então vamos conversar, vamos para o conteúdo. Obrigado, Léo. Por favor. Por favor, Camilo. Bora começar esse papo aqui? Bora lá. Bom, acho que só para... Se a gente pudesse resumir e acabar aqui, levantar e almoçar, a gente está falando, de um lado, dessa conversa de quem está, de fato, transformando os modelos de negócio, a forma aonde o negócio, publicidade e a orientação ali criativa vem acontecendo, né? Então, por isso, a gente tem aqui a Luísa, e ela vai contar muito para a gente desse papo. E, do outro lado, a gente tem uma plataforma que tem trazido como principal moeda de troca nessa relação íntima entre nós, usuários de plataforma, e a hora que a gente traz isso para o universo de anúncios e tudo, a criatividade. Então, se a gente resumir nossa conversa aqui, a gente vai falar que o futuro da publicidade aqui passa muito pela volta do processo criativo, a volta da criatividade, né? Então, só para começar esse papo aqui, já vou mandar uma pergunta para os dois, né? Assim, os dois saem respondendo ali, que é isso mesmo, ou a gente precisa mudar aqui o roteiro e a gente vai falar de outra coisa? Lu, como que tem sido esse processo de transformação? Quais são as dores que ele traz? E se, de fato, criatividade é a moeda de troca? Oi, gente, tudo bem? Eu sou bem ruim de microfone, tá? Então, só para vocês saberem que às vezes eu vou fazer assim. Exato, é isso. Só me avisarem. Então, eu acho engraçado falar da volta da criatividade, porque eu acho que ela nunca foi embora. Eu acho que teve muita gente que achou que ela tinha ido embora e começou a se confundir muito com, enfim, acessórios que foram aparecendo ao longo do caminho, que, no fim das contas, obviamente, são ferramentas que a gente usa a nosso favor. Mas eu acho que a criatividade ainda pauta tudo que a gente faz e ainda é a grande moeda de troca desse mercado. Assim, pelo menos é como a AQQA funciona. A gente é um estúdio criativo, então a gente opera 100% baseado na criatividade. Qualquer escolha que a gente faz é sempre para poder garantir que a gente tenha o máximo de criatividade e um altíssimo potencial criativo para tudo que a gente faz. Então, acho que talvez ela tenha voltado a estar tão óbvia para as pessoas. Mas para a gente ela sempre esteve ali. Ela só talvez alguém em algum momento esqueceu e começou a achar que tinha outras coisas na mesa, sabe? Distrações, né? Talvez ela tenha... Não é que ela tenha desaparecido, né? Ou não ficou tão à tona, que hoje a necessidade, quando a gente olha diversos canais, ela desceu até a criatividade por um lado mais tático, né? Antes a gente pensava a criatividade aqui em cima, aquela big idea, e putz, descia um filme de TV,
desdobrava para um digital. TikTok acho que transformou bem isso, né? Putz, você quer sucesso aqui, você tem que criar para cá, né? E eu acho que tem um ponto que talvez, assim, em marketing de performance, a criatividade tinha ficado um pouco de lado, né? A gente falava muito de anúncios de texto, de call to actions muito baseados em anúncios simples. E acho que não só o TikTok, mas o crescimento de vídeo em geral, né? Hoje, basicamente, a gente só consome vídeo no celular, então faz com que vídeo seja cada vez mais importante em táticas de performance e, com isso, criatividade. Acho que o TikTok eleva isso exponencialmente, né? É uma plataforma de entretenimento, é uma plataforma de conteúdo, e aí a criatividade ali é fundamental, né? Se o anúncio, se ele não entretém, se ele não engaja, se ele não agrega, é muito fácil você pular. Então, acho que a grande novidade é a entrada com força de criatividade em marketing de performance, muito por conta do crescimento de vídeo. Esse crescimento vai continuar, a gente teve a chegada agora de 5G no Brasil, então vai ficar ainda mais fácil produzir vídeo, vai ficar mais fácil consumir vídeo, coisas mais pesadas, realidade aumentada, então acho que é um caminho sem volta. E Léo, quando a gente olha para TikTok, né, e pegando um pouquinho da frente da Luísa, né, aí a gente traz esse criativo lá em cima ainda. O TikTok ele é uma plataforma que, obviamente, a marca ela pode criar e estimular, mas a gente viu no talk agora, né, da Camila, como eles usam os creators, né, e fez com que Salon Online fosse ali a marca mais relevante do TikTok. Então, ao mesmo tempo que é complexo criar, também tem se tornado um pouco mais fácil quando a gente olha esse lado da estratégia, porque você tem muita gente criando. Cabe à marca conseguir se apropriar e trazer verdades ali na plataforma, né? Queria que você contasse um pouquinho esse papel dos creators ali, né? O grande diferencial que a gente tem hoje, né, no TikTok. Claro. A gente recomenda sempre para as marcas um tripé, né, de atuação, baseado em conteúdo orgânico, publicidade e uso de creators. Os creators eles são fundamentais porque eles têm a linguagem da plataforma, são eles que na prática fazem o TikTok, né? 60% da nossa base, mais 60% cria conteúdo. Então é esse conteúdo que na prática é consumido. Então a presença dos creators é fundamental. Acho que o grande desafio que vem hoje as marcas estão prontas para trabalhar com creators numa agilidade muito maior. Acho que o TikTok traz uma demanda de uma agilidade muito maior, né? De você aproveitar a trend, o momento cultural, aquela coisa que está explodindo agora e como tirar proveito disso. E isso muda totalmente o fluxo, não só de criação, mas também de aprovação, né, dos anúncios, das campanhas, dos creators. Exige uma agilidade muito rápida e acho que todo o mercado está mudando nessa direção. Estar pronto como linguagem tom de voz também, né, que é um desafio enorme, dependendo do... Total. É fundamental para quem trabalha TikTok assim, consumir a plataforma, né? A plataforma tem linguagem própria, a comunidade diariamente cria novos memes, novas tendências e é possível consumir a plataforma para você entender e conseguir tirar proveito disso. É interessante porque a gente começa a ver um monte de fatores que não estavam no nosso dia a dia, né, dentro dessa conversa. Por mais que a gente fale de criatividade, que sempre existiu e tudo, a forma tem mudado. Até fazendo aqui uma inconfidência do nosso backstage ali, a gente estava batendo um papo, e aí a Lu comentou, as plataformas às vezes esquecem a gente porque a gente não compra mídia, né? E o Léo comentou, falou assim, aí que está o ponto, né? Hoje a gente desenvolveu uma plataforma só para atender as agências através da criatividade e não do negócio. Essa mudança do mercado, Lu, traz muito uma questão de mudança da forma que vocês geram negócios também, né? Não tem mais aquela coisa de que tem uma conta que fica aqui, tem uma série de projetos que são liderados criativamente por vocês. O que muda nesse ambiente de negócios quando a gente coloca um mercado que muda tanto e que pede esse calor criativo a todo momento? Eu acho que talvez mude um pouco o timing das coisas, obviamente, né? Então, acho que o Léo falou um pouco disso já. Então, com certeza absoluta, antes um briefing entrar na casa e durar, 6 meses para sair, e você demorar um tempão até você conseguir chegar no conceito, passa por estratégia, passa por criação, fica dentro de casa, até o cliente olhar, até isso ir para a rua, isso era um jeito muito antigo de você conseguir pensar essa criatividade, que era até, inclusive, muito egóica das agências, delas fazerem sozinhas e acharem que ninguém consegue contribuir. Eu acho que agora, quando você tem outras pessoas sentadas na mesa, você consegue, de fato,
distribuir isso de um jeito um pouco mais interessante. Então, você está trabalhando junto com as plataformas, está trabalhando direto com o consumidor. Então, a gente tem várias vezes que a gente faz literalmente a campanha junto com o consumidor sentado na sala, na mesma hora já sai o que a gente quer fazer, assim, seja com um cliente, seja com outros parceiros. Então, eu acho que, com certeza absoluta, o timing ele muda e o papel de quem está criando muda também. Eu acho que não é mais só a dupla de criação sentada fazendo a ideia numa salinha e voltando para apresentar 15 roteiros. Eu acho que é todo mundo junto chegando na solução da forma que mais vai fazer sentido no fim das contas. Então, acho que muda quase que estruturalmente tudo que foi desenhado para uma agência ser. Talvez alguns não tenham ainda entendido isso, mas é a proposta. E muda também como modelo de negócio, né? Como é que compra? A gente, por muito tempo, deixou de vender a criatividade. A gente ofertava a criatividade em troca do dinheiro de mídia, né? A criatividade ficou sem valor e acho por isso que a gente ousa dizer que em algum momento ela se perdeu, né? dentro desse processo. Tem uma coisa que eu gosto muito da EQQA, da forma que vocês conduzem, é que a gente não olha para formatos, a gente olha para a ideia. E a história da publicidade vem muito disso, né? Para qual formato eu vou criar, sendo que hoje se a gente pegar ali um inventário de mídia, tem mais de 70 formatos que a gente tem que entregar. Então, não faz muito sentido passar por isso. Vou pular para lá, para entrar no ambiente de negócios ali com o Léo. Ontem, aqui no talk da Dani, a Dani trouxe uma série de casos ali sobre o impacto do TikTok no varejo, né? Como os produtos que são anunciados no TikTok, eu já saí daqui querendo comprar aquela esponjinha de lavar prato. Espetacular. É espetacular, né? Eu já queria comprar ali. Então, como é que é essa maneira, Léo, de produzir conteúdo que impacta diretamente nos negócios, né? Como é que isso funciona dentro de uma plataforma que ela é de consumo em escala, né, dos usuários, você passa ali muito tempo, então como é que marcas, produtos, como é que as agências estão usando o TikTok nesse processo de transformação de negócios, essa abertura desses canais novos ali que saem por o TikTok que falou que é para eu vender isso aqui, ou eu vou vender isso aqui porque apareceu lá no TikTok. Perfeito. Eu acho que para entender o TikTok, primeiro eu preciso entender que é uma plataforma de entretenimento, não necessariamente um player de social media como a gente conheceu até agora. Isso parece ser uma diferença pequena, mas explica muito sobre a plataforma, né? Então, o algoritmo TikTok ele é muito mais um content graph do que um social graph. Então, é muito mais sobre consumir conteúdo que seja relevante do que se conectar apenas com outras pessoas, amigos, colegas, famílias e ter conversas. Então, no TikTok, o algoritmo te mostra conteúdo não apenas dos seus amigos, mas conteúdo de toda a comunidade. Isso leva, primeiro, a uma democratização do processo de criação de conteúdo, né? Qualquer um, mesmo que não tenha seguidores, se criar um conteúdo relevante, esse conteúdo pode viralizar e essa pessoa ficar famosa. A gente já tem aí uma série de cases mundo afora, ou de creators, ou de produtos, ou de marcas que não eram conhecidos, mas ao produzir algo que fosse relevante, ter ficado muito famoso por conta do algoritmo. Mas tem um segundo efeito também, que é as pessoas descobrirem novos conteúdos e aí também novos produtos e novas marcas através do TikTok. O TikTok tem se tornado cada vez mais uma plataforma de descoberta. Tem saído, inclusive, recentemente, uma série de estudos mostrando como as buscas têm começado dentro do TikTok. Então, no TikTok, as pessoas descobrem novos produtos, desenvolvem uma relação de amor por esses produtos, né? Muitas vezes os produtos estão no centro das trends, das tendências da plataforma, e isso explode em vendas. Então, você vê cada vez mais varejistas criando suas sessões de toques. Você tem TikTok Made Me Buy It na Amazon, você tem BookTok na Livraria Cultura, então você tem cada vez mais varejistas entendendo quais são os produtos mais populares no TikTok e trazendo isso para dentro das suas áreas de venda. Acho que quem fez isso muito bem, inclusive nos Estados Unidos, foi o Walmart, né, o case da feta cheese. Uma receita de queijo de cabra começou a viralizar no TikTok. Essa receita fez com que o queijo de cabra esgotasse nos Estados Unidos, esgotasse na Europa, ninguém entendeu de onde surgiu essa demanda enorme, estava vindo do TikTok, e o Walmart foi muito rápido em criar um conteúdo dizendo, o queijo, o espaguete, o tomatinho, o azeite, o sal, você compra aqui agora, eu te entrego no mesmo dia, em determinadas cidades ou em 24 horas
em outras. Então, acho que é muito sobre isso, sobre o TikTok sendo uma plataforma de descoberta por conta da característica do algoritmo. Acho que por isso que eu trouxe de ser uma plataforma de entretenimento. Então, você não necessariamente precisa seguir ninguém e, constantemente, o algoritmo vai te mostrando coisas que você não conhece. Quando a gente vê essa mudança, né, a gente falou um pouquinho disso ontem também, eu vejo um shift estratégico muito importante no pensamento criativo e estratégico, que é deixar de trabalhar a estratégia de conteúdo para a marca e a marca ela passar a ter uma necessidade de entretenimento muito forte, né? Se conectar no consumidor, no target com verdades, com criativo, né? Com criatividade de fato para interagir, entreter e fazer com que essa comunidade fale pela marca, né? Defenda. A gente viu de novo aqui, acabamos de ver, né, o case Sala Online, milhares de embaixadoras defendendo a marca, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você, Lu, qual que é a importância desse pensamento de comunidade, principalmente, quando a gente olha esses projetos inovadores, nessa comunicação e essa conexão com o entretenimento, porque por mais que o Brasil sempre foi absurdamente premiado, né, na publicidade, a gente tinha um mindset criativo muito forte, mas não tão conectado ao entretenimento, né? Acho que eram coisas separadas, né? Queria ouvir um pouquinho de você, esse desafio da comunidade, principalmente. Eu acho que dá para pensar em comunidade quase que no início e no final da coisa, assim. Acho que a gente sempre olhou para comunidade / pessoas no início, ali, na parte mesmo de planejamento, de tentar entender um pouco mais de comportamento, de tentar entender um pouco mais o que as pessoas querem. Eu, por exemplo, trabalhei alguns anos na Box 824 e era ainda aquela coisa mais antiga de, há muitos anos atrás, fazer pesquisa. Então, era, sei lá, 10 pessoas numa sala, você tentar tirar algum insight conversando com 10, 15, 20 pessoas. Era ainda muito manual. Hoje em dia, com o TikTok, você tem o auge do comportamento na sua mão, assim, você consegue entender tudo que as pessoas estão falando. Então, eu consigo entender se elas estão querendo falar sobre moda, se elas querem falar sobre gastronomia. Então, você ganha, de fato, uma agilidade e quase que uma assertividade muito maior quando você quer falar de comportamento. Então, acho que a parte de entendimento de comunidade, para você conseguir depois trazer isso para a marca, para o ponto de vista de marca, obviamente, isso ajuda muito quando a gente está pensando em plataformas e qualquer tipo de coisas novas que tenham surgido. Eu acho que talvez o que mais me impressiona é como que a gente consegue trabalhar essa comunidade no pós, assim. Então, ainda tem muita marca que trabalha a comunidade como ou um target ou só mídia. Então, eu uso a comunidade como só uma ferramenta de mídia, eu não trago ela para o início da coisa. Aí seria target, né? Não seria comunidade. Exato. Então, as pessoas elas estão ainda tentando só traduzir isso em pessoas. São pessoas. Então, eu preciso ou chegar nelas de alguma forma, ou eu preciso literalmente embalar isso aqui como o meu pacote de influencer. Então, eu acho que quando a gente está falando de fato de entretenimento, a gente está falando de, que nem o Léo falou, trazer essa galera para criar, trazer essa galera para poder pensar em qual conteúdo que eu quero fazer. Não é só eu, de novo, como agência, criar um conteúdo, entregar na mão do creator e falar, a partir de agora você vai começar a comentar com as pessoas sobre a minha marca, porque ainda é usar essa galera como mídia. Então, enquanto a gente não conseguir entender que as comunidades elas estão no início, obviamente, como input estratégico e como insight de o que as pessoas querem, mas também no final como, cara, como é que eu consigo chegar nas pessoas com uma comunidade que de fato me compra, que de fato quer e entende quem eu sou, eu acho que aí sim a gente vai ter um shift de mindset, sabe? Muito bom. Léo, tem um desafio aí. Se tem a comunidade, tem o creator e a gente precisa se comunicar de uma forma diferente no TikTok, como o TikTok tem ajudado as agências e anunciantes a entender esses novos modelos e estar pronto para isso, porque se você entrar e entrar errado, você é expurgado porque a gente está falando de comunidade. Como é que é esse processo de preparação do anunciante, das agências e afins dentro desse processo e qual é o auxílio que vocês têm dado, que eu sei que é bastante valioso? Perfeito. Como eu disse um tempinho atrás, né? Primeiro, assim, é uma tríade, publicidade, conteúdo orgânico da marca, uso de creators. Está tudo bem rodar publicidade no TikTok, isso não é um problema, a gente tem formatos de diária e tal. Agora, esse é o melhor uso da plataforma? Não, provavelmente não, né? Gerar toda essa relação de amor, né? Essas trends que esgotam os produtos, que levam pessoas a irem no cinema com uma gravata, por exemplo, né? A última trend agora. Isso se faz quando uma marca entra criando como um criador. Hoje, em termos de suporte, a TikTok é um suporte enorme para as agências. Acho que a gente é uma plataforma que está 1 ano e meio no país. Se eu não me engano, a gente já tem o maior time de agências do mercado, então a gente entende muito
que a gente precisa ter as agências de publicidade, a gente precisa ter as agências criativas, a gente precisa ter, na verdade, todo o ecossistema criativo trabalhando para a TikTok, por sermos um player de entretenimento, e temos uma estrutura, seja de criativos mesmo, para interagir com as agências, uma estrutura de brand strategy para interagir com as agências e com as marcas e garantir que a entrada seja a melhor entrada possível. Um movimento que a gente tem visto também e com bons olhos é as agências criando departamentos especializados em TikTok. Então, da mesma forma que, acho que quando o Google chegou no país, né, demandou que as agências criassem departamentos de performance, porque era uma disciplina diferente, era uma forma de trabalhar diferente. Acho que social media, quando chegou no Brasil também, demandou que as agências tivessem um departamento de social media, porque era uma dinâmica de produção de conteúdo, de interação muito diferente. Talvez o TikTok, nesse momento, também demande um departamento especializado por tudo isso que a gente falou aqui agora. Como identificar trend, como identificar a oportunidade, como fazer esse craft de uma forma muito mais simples e rápida, aprovar e colocar na rua. Então, acho que a gente está trazendo uma mudança na forma como a nossa indústria também trabalha. Então, recapitulando, acho que tudo bem fazer publicidade, formatos de diário, onde marca faz, funciona super bem, mas para tirar o maior da plataforma, o máximo, a gente precisa dessa tríade. Trazer o conteúdo da marca e a marca cada vez mais criando como um creator mesmo, tomando o risco, sendo autêntica, espontânea e trazendo os próprios creators, que são quem mais entendem da plataforma. Muito bom. Uma das coisas que, quando a gente pensa, né, nessa conexão da marca, e quando a gente pensa no criativo, acho que nesse novo formato de publicidade, né, eu costumo dizer que a mídia, ela muitas vezes interrompe, e o criativo, né, esse brand entertainment, ele se conecta. Então a gente tem um monte de mídia que interrompe, então eu só vou dar uma interrompida de 15 segundos aqui no nosso papo, fazendo o que a gente não deveria fazer como estratégia, mas para dar um recado importante, porque eu sei que quando vai evoluindo, aí a gente vai chegar no almoço, o pessoal costuma levantar rápido. Só pedir encarecidamente para vocês, né? A gente vai falar do senso de comunidade agora, então vamos pensar no próximo, vamos pensar em todo mundo, não invadam a frente da cozinha, a gente tem 800 garçons que vão levar comida para todos os cantinhos aqui do fórum, então, por favor, não bloqueiem, porque senão prejudica todo o fluxo que a gente tem ali para que todo mundo consiga circular, tá? Tem comida para todo mundo aí no almoço daqui a pouquinho. Então, feito meus 30 segundos de publicidade que interrompeu aqui o nosso papo, vamos voltar aqui para a conversa. E eu quero puxar, indiscutivelmente, acho que um assunto que é crítico e muito importante. A gente viu, né, nas palavras da Camila também agora, pegando o exemplo de sala online, porque foi recente, a grande maioria de vocês estavam aqui vendo também no que aconteceu, que ela trouxe as marcas que falam da diversidade com verdades, né? E é indiscutível que a publicidade, ela tem um reflexo muito grande da sociedade. E a gente vê muita dúvida, né? A gente teve a palestra do Conde, de todo mundo ontem, falando, pô, você quer falar sobre inclusão, você quer falar sobre o racismo, o que você como empresa faz, né? Mas eu quero trazer, acho que isso a gente já bateu bastante na pauta ontem, eu quero trazer o tema diversidade como um tema que se conecte com a criatividade, como que a gente consiga trazer essa verdade, e como que isso evoluiu ao longo dos tempos, e evoluiu muito, né? Se a gente olhar 5 anos atrás era completamente diferente, 2 anos atrás já era completamente diferente. Acho que o poder das redes impactou diretamente o trabalho criativo e o trabalho das marcas, porque não tem margem de erro. Se a marca falar algo errado, se ela falar algo simplesmente para surfar a hype sem ter verdade, ela vai ser apedrejada, isso vai trazer negatividade ao invés de positividade. Mas queria ouvir de você primeiro, Lu, como que você tem conectado esse papel inclusivo, esse papel de diversidade, trazer essa verdade nas conexões das marcas e dos projetos que você tem atuado? A gente, na verdade, a gente opera quase que em 2 grandes olhares, assim. Então, tem o olhar interno, que é, obviamente, quando a gente pensa em recrutamento, inclusão, acolhimento de pessoas de qualquer categoria e qualquer recorte de diversidade, porque a gente quer, obviamente, ter pessoas que representem qualquer tipo de recorte de diversidade dentro da agência, porque a gente acha que isso necessariamente vai influenciar para a gente ter um ambiente melhor, pessoas mais felizes e criatividade, obviamente,
com muito mais potencial, mas tem também a parte externa, que é o trabalho que vai para a rua, que nem você estava falando um pouco. Então, a gente tem, até o Léo falou um pouco de departamento, a gente tem hoje em dia um departamento que é o departamento de impacto, adoro falar departamento, uma área de impacto, e que ela, basicamente, ela opera ajudando a gente a entender como é que a gente consegue ser mais inclusivo da criatividade do início ao fim, assim. Então, seja na escolha das palavras, seja no script, seja no casting, seja no insight que a gente vai ter. Então, a gente tem, inclusive, um time muito legal. Uma pessoa do time é a Rita Romão, ela acabou de chegar do Think Olga. Então, a gente consegue garantir que a gente tem muito embasamento e muito aprofundamento acadêmico do assunto, para a gente garantir que a gente vai ter todo esse olhar para tudo que a gente está fazendo. Assim. Então, a gente começa a fazer isso não só para os trabalhos internos, para a gente garantir que tudo que a gente está fazendo ele tem, de fato, um olhar inclusivo e um olhar que a gente consiga garantir que a gente vai ter diversidade em tudo que a gente está fazendo, mas principalmente também para os clientes. Então, a gente começa a fazer palestra, a gente começa a fazer consultoria, a gente começa a trazer isso para fora também, porque eu acho que, no fim das contas, é essencial a gente não só olhar para dentro, mas também conseguir trazer isso para fora, sabe? Tem um trabalho muito consistente, né, na hora de falar de comunidade, não só de utilizar a comunidade, mas de capacitar a comunidade. Recentemente vocês lançaram uma spin-off, não sei se pode chamar assim, focada em como ajudar as marcas nessa construção de propósito, né, com a Bloom. Eu acho que isso, quando a gente começou o talk aqui, eu já apresentou o talk falando da importância da diversidade, né? Então não tem como dissociar a diversidade ou do modelo de negócio ou, sobretudo, da criatividade. Eu acho até que isso as pessoas já sabem, falta só colocar em prática. Acho que essa parte do discurso todo mundo já entendeu que é necessário, pelo menos todo mundo minimamente consciente, já entendeu que é necessário. Eu acho que a dificuldade agora é dar esse pulo e entender que, mas o que eu preciso fazer exatamente? Então, eu preciso ter um ecossistema que consiga, de fato, acolher, que consiga, de fato, incluir, que consiga, de fato, pensar no recrutamento de um jeito completamente diferente. Eu preciso pensar no meu processo criativo todo, eu preciso ter um olhar um pouco mais embasado, eu preciso trazer pessoas que entendam do assunto, eu preciso ter um olhar de consultoria. Então, eu acho que entender que é necessário todo mundo já sabe, pelo menos espero que sim, mas o saber fazer, acho que é um segundo passo que está todo mundo ainda se descobrindo e que a gente está muito empenhado e gasta bastante energia nisso, sabe? Mas acho que o saber fazer, né, Lu? Acho que tem um ponto importante, né? Que nem, você vai fazer uma ação, você vai pensar criativamente, por exemplo, sobre, sei lá, um empoderamento feminino. Cara, tem que ter mulher construindo, né? Então, isso ainda é uma coisa que falta muito no dia a dia, né? Muita gente que não vivencia, que tem a vontade de fazer, mas que não escuta quem de fato está no dia a dia. Então, isso volta de novo, né, Léo? O papel dos creators, né? E quando a gente pensa nesse lance da diversidade, essa conexão com a marca, quando a gente falou lá no comecinho, né, sobre o tom de voz, é muito disso, né? Porque a gente vê muita marca, aquele cuidado, né? Quando você vai fazer a produção de um filme, está tudo minimamente perfeito, validado por todo mundo, passa por, às vezes, por 20 esferas de aprovação, né? E quando a gente traz a conexão com o creator, naquele time, na velocidade que a gente precisa para surfar a hype do momento, o barulho que está sendo feito, não tem esse time de aprovação e você não tem aquela superprodução. Você não vai mudar todo o ambiente, você está, cara, no dia a dia daquela pessoa, né? E o creator, no geral, muitos deles, né, óbvio que tem creator para tudo quanto é segmento e tudo quanto é perfil. Mas a gente viu o Conde trazendo o TikTok, o papel dele no TikTok, o perfil gigantesco, né, trazendo muita voz da periferia. O cara está dando a verdade dele, com a forma que ele fala, com o ambiente que ele vive e a marca se conectando ali. O TikTok ele tem um papel extremamente inclusivo quando a gente olha todo mundo que está lá dentro, né? Acho que são verdades, são depoimentos que estão sendo falados lá. Queria ouvir de você a dificuldade ou a oportunidade que tudo isso traz para as marcas, né? Para trabalhar o senso de comunidade e principalmente conseguir falar a verdade no papel da inclusão, da diversidade e também alguns outros projetos que o TikTok tenha trabalhado, né, em cima disso, que é muito forte. Perfeito. Primeiro, assim, concordo muito com o que a Lu falou. A gente também tem um olhar interno muito forte. E acho que a coisa bacana e sem dúvida o TikTok é a empresa mais diversa, mais inclusiva que eu já trabalhei. E o mais bacana é como isso gera uma espiral positiva, né? Porque você traz mais diversidade, que demanda mais diversidade, te faz enxergar pontos que você não estava enxergando ou coisas que você achava que
talvez eu já esteja fazendo bastante. Não, não é. O trabalho é quase que infinito, né? A gente tem séculos aí de injustiça para corrigir. Então, concordo muito com o que você falou. Sobre o uso dos creators, de novo, né? Acho que é uma grande tendência hoje da nossa indústria. Muito se fala de creators economy. E, sem dúvida, para todos os aspectos, eles têm o tom da plataforma, né? Acho que, de certa forma, o TikTok tem refletido aquilo que sempre foi a nossa sociedade, né? Você sempre teve um amigo que, cara, é teu consultor para um assunto, porque ele é especialista naquilo, seja coisas mais fúteis, um vinho, por exemplo, ou uma série da Netflix, ou seja, assuntos mais profundos. E eu acho que a figura do creator é a gente trazer isso para as plataformas, então você ter pessoas que representam comunidades, representam periferias e têm a linguagem dessa comunidade. Então, acho que é fundamental para as marcas essa conexão com os creators, porque eles, de fato, eles que têm o tom. Acho que o exemplo do Conde é perfeito, eu tive chance de conectar com ele em Cannes, conversamos bastante sobre isso. E essa é a oportunidade para as marcas. E até projetando um pouco mais para frente, a gente acredita muito numa virada na nossa indústria, onde a gente saia do social commerce, e aí voltando um pouco mais para a performance, para e-commerce, que a gente saia do social commerce no sentido dos usuários comprarem produtos através de formatos de publicidade em redes sociais para um community commerce, onde você compre através dos creators, né? A gente tem muito falado de live shopping, toda essa tendência que vem da China, e aí é muito por isso. Então, é fundamental que as marcas tenham essa parceria com os creators. Essa parceria ela precisa ser muito bem feita, não adianta você censurar o creator, não adianta você querer impor coisas para o creator, deixar que o creator crie também. E quando a gente vai para assuntos como diversidade, acho que isso é fundamental, né? A gente precisa reconhecer que a gente não está pronto e que a gente precisa da ajuda de quem de fato entende para trazer essa linguagem, trazer o tom. Léo, você falou do social commerce, né, do modelo chinês de live, isso me lembra, né, e a gente ouviu aqui ontem também, mas é muito comum as pessoas perguntarem como que eu mensuro, né, o resultado de um creator, de um influenciador. E eu costumo brincar, né, eu costumo falar para todo mundo, se você não está conseguindo mensurar o resultado ou não está vendo impacto, é que você não está trabalhando com o influenciador, porque o influenciador ele gera o resultado de fato, né, ele influencia na tomada de decisão, pode não ser real time, mas ele vai influenciar. Então, se hoje qualquer um de vocês estão tendo dificuldade para entender se está dando resultado ou não, é porque não está dando resultado, porque o boom é muito grande. Falando em KPIs, em dados, em mensurações, você tem uma frase que eu gosto muito, Camilo, principalmente quando a gente fala do cookies, né, de tudo que a gente vai enfrentar, e eu não vou falar ela por você, vou deixar você explorar um pouquinho a questão o poder da criatividade hoje. Qual a frase que você gosta de puxar, né, com cookies e etc? Nossa, tem tantas, cara, porque a gente vive disso, né? Não, mas aquela sua emblemática. O que a gente costuma trazer é que a tecnologia, né, ela empodera a criatividade, ela não substitui a criatividade, colocar a tecnologia a serviço da criatividade. Então, na hora que a gente olha para esse universo onde a gente talvez tenha perdido a criatividade, porque a gente começou a olhar muito para dados por si só, e não pelo impacto que esses dados traziam ao seu negócio, a gente foi se perdendo nessa essência criativa. Então, o que eu gosto sempre de dizer é que tudo isso que a gente está conversando aqui, ele funciona para empoderar o processo criativo, para empoderar a criatividade. E com o fim dos cookies, a criatividade se tornando cada vez mais importante na geração do resultado, né? Falando de dados, Lu, queria explorar um pouquinho, acho que quando a gente pensa, né, nos projetos principalmente, né, a gente falou muito de metaverso, de VR, de um monte de coisa que, sem dúvida alguma, é o futuro. Ao mesmo tempo, o Fred ontem trouxe outra realidade, né, quando a gente olha Brasil, 80% sem estar conectado ao varejo. Então, essa mente criativa, esse pensamento criativo que as empresas têm que ter, por isso que eu gosto de reforçar muito a visão do target, né? A gente vai ter que trabalhar hoje com diferentes regiões, diferentes gerações, diferentes conexões,
diferentes formas e comportamentos de uso. Então, numa estratégia, não é só uma criatividade, né? Não é só uma ideia, não é só um projeto. São múltiplos projetos, porque a empresa hoje ela não tem um único target. Ela tem um monte de clusters, um monte de comunidades, um monte de focos ali que tem que ser conversado e trazido para o ambiente. Falar com um senhor de 70 anos, classe A, é diferente de falar com um jovem de 20, classe A, e totalmente diferente de falar de uma população C, D, ou de qualquer outras comunidades que a gente tenha. Só que todos eles são targets. Há 5 anos atrás a gente ouvia um monte de gente falando: os millennials eu não vou falar com eles porque não tem poder de compra. Hoje eles têm 30 anos, eles estão com poder de compras. Se você não falou com eles lá atrás, a sua marca está ficando para trás. Queria ouvir um pouquinho de vocês, tanto Léo quanto Lu, o poder dos dados nesse planejamento todo, como que a gente conecta, né? Porque se a gente olha para o passado também, né, a gente tinha aquela big idea, a gente pensava, tinha um pensamento criativo, e o dado era aquela pesquisa, né, que a gente fazia normalmente pós-campanha para aferir se deu certo, e na pré um pouquinho do que você falou, né? Coloca 10 pessoas numa sala, pega, quem nunca, né, pegou o celular. No passado nem tinha o celular, né? Sair conversando com gente na rua, né? Pô, tive essa ideia, o que você entende, né, com isso? E hoje, uma infinidade de dados. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, tanto, não do lado mensuração pós, mas principalmente do uso de dados para criatividade, para projetos, para inovação. Eu acho, e aí talvez vai ser um pouco polêmica, mas eu acho que tem dois lados. Eu acho que tem um lado muito legal, obviamente, você consegue ser mais assertivo, você consegue garantir que você vai ter toda a informação que você precisa, você consegue entender melhor de comportamento, principalmente. Então, a IKQA, a gente tem, principalmente globalmente, 1 trilhão de ferramentas que conseguem dar todas as informações que a gente precisa, mas, ao mesmo tempo, a gente costuma dizer que existem ideias rebeldes que elas são muito boas e que elas não são nem um pouco embasadas. E, desde que a gente assuma que elas não são, está tudo certo. Mas eu acho que existe um feeling criativo e um feeling de você conhecer muito bem a sua marca e conhecer o seu target, e que talvez não vai ter dado nenhum que embasa aquilo, e talvez vai ser a ideia mais incrível que a marca consegue colocar. Então, a gente gosta de separar muito entre as ideias que, cara, fazem muito sentido porque a gente trouxe todos os dados, e as ideias rebeldes. E várias vezes acho que as marcas precisam começar a arriscar muito mais entre um e outro e ficar conseguindo experimentar, assim, porque as rebeldes fazem muito sentido e elas também têm um super poder de reverberação, um super poder de conexão, porque não necessariamente elas estão seguindo à risca tudo que a gente viu, assim, quase que eu vejo muita marca, com certeza absoluta, usou a mesma ferramenta, o mesmo dado para chegar num insight muito igualzinho. E é uma grande receitinha de bolo. Os bolos saem todos iguais e o consumidor, no fim das contas, ele quer torta, ele não quer nem bolo. Então, a gente está tentando fazer um negócio muito igualzinho e usando isso de um jeito talvez um pouco engessado. Acho que, obviamente, é muito importante, só que a gente tem que conseguir dar uma viradinha nisso, sabe? Acho que esse que é o cuidado, né? A gente utilizar o dado para o processo criativo e não sobre o processo criativo que oriente ali dessa forma, né? Até a capacidade de ousar mais das marcas, né? O dado ele permite que ouse e, se necessário, você toma uma ação rápida sobre ele, sobre essa ousadia que você trouxe. Mas, normalmente, o ousado vence, né? Ele luta ali e ganha. Adorei a parte rebeldia também. Ousadia, rebeldia, né? Acho que a marca tem que fazer um pouquinho mais, né? E os creators, de novo, ajudam, porque qualquer coisa foi ele que falou, né? Ô, Léo, cara, dados não faltam na plataforma, né? Óbvio que hoje a gente surfa a onda de qualquer algoritmo, né? Então, quando a gente vai pensar ali na parte criativa, a gente depende dos algoritmos da ferramenta, não só o TikTok, mas todas elas, né? Meta, Google, etc. E isso faz com que seja absurdamente importante essa conexão, porque se a gente cria algo que não tem relevância, o próprio algoritmo vai cancelar ali a nossa mensagem, né? Mas queria que você trouxesse, acho que na visão para todo mundo aqui, né? Acho que um pouquinho de como que o TikTok contribui, né, com dados para que cada um da nossa plateia aqui consiga pensar, consiga levar para dentro de casa e trazer as suas estratégias, e também essa conexão com os creators, né? Como que o creator tem os insights, né, para ele poder produzir. E a gente estava brincando, né? A gente tem falado de podcast, também de um monte de coisa. Fala, cara, um monte de gente fala dos influenciadores, dos creators, né? Pô, eles ganham dinheiro fácil, né? Não fazem nada. O cara tá lá postando um conteúdo aqui, posta de qualquer lugar.
cara, como é difícil produzir conteúdo relevante e ser relevante, né? Então, não é fácil, é um baita de um trabalho que eles fazem, né? Então, queria ouvir as duas esferas, né? Como que o TikTok pode ajudar o anunciante na ótica de dado, insight, e também essa conexão com o creator, né? Como que o TikTok consegue fornecer ali insights o tempo todo para que eles criem, continuem sendo tão relevantes. Boa. Quando a gente fala mais de mercado publicitário, agências, marcas, a gente acabou de soltar uma ferramenta de insight, TikTok Insight. Enquanto empresa, a gente tenta entender cada vez mais o que faz as trends surgirem, qual é a relação, por exemplo, entre hashtag e buscas, entre o que faz uma hashtag ficar cada vez mais popular. Então, é uma área que a gente está investindo muito. Acho que o TikTok Insights já é a primeira iniciativa mais parruda nesse sentido. Fora isso, como eu disse, a gente tem um time enorme de brand strategies por vertical, produzindo relatórios, narrativas cada vez mais atualizadas com informações sobre a plataforma. Quando a gente fala de creators, aí acho que é uma outra dimensão. A gente tem um time próprio para interagir com creators, a gente tem ferramentas, muito menos sobre como eles podem criar para a plataforma. Acho que isso vem muito do consumo mesmo, deles participarem e viverem a plataforma. Um pouco do que a Lu falou, né? Às vezes uma criação, eles mesmos falam, cara, produzi esse conteúdo que eu achei que tinha nada a ver com o que está sendo consumido na plataforma, e ele explode. Então, embora a gente ainda consiga captar muita informação, medir muita coisa, a gente ainda não consegue medir tudo, né? Acho que ainda tem muita coisa aí para evoluir. E uma novidade que a gente tem lançado para os creators não tem a ver com como eles criarem conteúdo, mas como eles monetizarem o TikTok Creators Marketplace, que é uma ferramenta que qualquer agência e qualquer marca pode buscar ali os creators de acordo com o perfil, com categoria, com o número de seguidores, de views, de likes. Então, a gente tem fomentado e facilitado cada vez mais essa conexão entre agências e marcas com os creators. E dentro da nova ferramenta, né, dos insights, acho que extremamente importante para todo mundo poder ver a trend do momento, né? Isso ajuda demais, né? Você mapear tudo é muito difícil, ter lá as ferramentas falando, cara, ó, tá todo mundo falando disso, né? Pega seu produto, coloca lá, cria rápido. A gente vive hoje um momento tanto criativo quanto na pegada de produção, que é quase uma pauta jornalística, né? Você tem que acordar, ver o que está na hype ali, o que está rolando hoje, produzir de manhã, postar à tarde, mensurar à noite e fazer essa roda girar, com um custo que caiba no bolso de todo mundo, obviamente. Nem tudo precisa ser caro, né? Também saímos daqueles filmes milionários, né, para produções muito mais leves. Acho que também é uma grande tendência de futuro, né, Lu? Então, acho que esse é um pouco do que a gente enxerga para frente, né, dessa nova publicidade. Queria agradecer demais aqui, Lu, Léo, estouramos um pouquinho do tempo aqui, que o papo está super bom. Falamos, vamos continuar a conversa, porque estava quase batendo 5 minutos, a gente falou, não falamos de diversidade, não falamos de dados, não dá para acabar, né? Então, pedi para a Vivi lá, ela veio aqui no ouvido e falou, não estoura muito. Mas eu falei, só um pouquinho, vamos embora. Então, queria agradecer demais aqui o papo, acho que foi muito produtivo, muito bacana. Parabenizar, Lu, pelo trabalho, por todas as conquistas, todas as premiações. Obrigada. E tudo que você tem feito. Léo, acho que não só o TikTok, mas você também, a gente se conhece há bastante tempo, aí te parabenizar por tudo que você tem construído. Obrigado, Gerson, obrigado, Camilo, parabéns, Lu. Obrigado a todos aí. Valeu, gente, bom almoço. Obrigado, pessoal, bom almoço. Não corram pro almoço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!